A gente vai continuar observando os desdobramentos da viagem de Paulo a Jerusalém. A gente tem olhado nos últimos cultos sobre esta ida do apóstolo para essa cidade. Uma ida que é muito diferente, por exemplo, dessas excursões modernas que se faz para Jerusalém, onde as pessoas vão lá em busca de entretenimento, um tempo de descanso, talvez um local de paz para aprender um pouco mais sobre o Senhor. Paulo, ele não foi para Jerusalém buscando entretenimento, paz, descanso. Pelo contrário, o texto bíblico deixou claro para nós que desde o princípio, desde o primeiro passo de Paulo, ele sabe o que o aguardava naquela cidade. Tribulações viriam. Assim como Jesus, o seu mestre, subiu para Jerusalém, sabendo que injustiças o aguardavam, sabendo que a cruz o aguardava. Paulo, como um discípulo fiel, ele também faz o mesmo caminho, sabendo que adversidades o encontrariam ali. Afinal, como ele disse, lá em Atos 21, 13, ele estava pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos a sua chegada na cidade, como ele foi acolhido com amor por parte da igreja. Vimos como o apóstolo, ele participa ali de ritos judaicos para demonstrar que eram falsas acusações de que ele proibia os judeus de viverem os seus costumes. Porém, vimos no culto passado que mesmo diante de tamanho ato do apóstolo, os judeus se enfureceram. Aqueles que o perseguiam se agitaram e falsas acusações foram levantadas sobre ele. O grande problema dos judeus em relação a Paulo era o seu afastamento do judaísmo e, mais do que isso, a sua proximidade com os gentios, a sua proximidade com os estrangeiros. É nesse contexto, onde eles estão ali, pronto para matá-lo, que surge o comandante da cidade e cede então para Paulo um curto período de tempo, um breve momento, para ele fazer um discurso de frente daqueles que o acusavam. O texto de hoje é sobre esse discurso de Paulo. Um discurso onde ele vai demonstrar para nós astúcia, experiência com Deus e persistência na proclamação do Evangelho. O texto que leremos hoje, e eu peço que os irmãos abram aí, se inicia em Atos 21, 40 e termina em Atos 22, versículo 22. Atos 21, versículo 40. Em diante. O texto bíblico vai dizer o seguinte: obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele então continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados,
sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Deste recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem então punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei então em Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que tu te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles sabem que eu encarcerava em prisão e nas sinagogas, açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Que o Senhor nos ajude a entender este texto e aplicá-lo à nossa vida. Como foi falado aqui na introdução, após a solicitação de Paulo, o comandante deu aqui um instante para Paulo fazer um discurso. E é importante, primeiro, a gente imaginar a situação, porque às vezes a gente lê a Bíblia e vai olhando o texto e não percebemos os detalhes, a situação que está ali ocorrendo. Gente, imaginem o público que está ouvindo Paulo neste momento. Paulo está de frente com um numeroso público, e um público hostil a ele. Já é difícil, muitas vezes, pregar a uma grande plateia, um número grande de pessoas que estão atentas e curiosas para te ouvir. Imagine, então, pregar para este grande número de pessoas que pouco interesse tinha no que Paulo iria falar ali. É nessa delicada situação que Paulo se encontra, e é nessa delicada situação que, auxiliado pelo Espírito Santo, Paulo faz um discurso extremamente inteligente, sendo um dos mais belos testemunhos de fé,
e onde parece que cada detalhe, cada palavra foi pensada nos mínimos detalhes para alcançar um objetivo, que era anunciar o Evangelho àqueles corações endurecidos. A primeira coisa que Paulo faz ao discursar, antes de falar qualquer coisa, é atrair a atenção do público. O público estava revoltado com ele, os ouvidos estavam tapados, então antes até mesmo de abrir a boca e fazer qualquer palavra, e dizer qualquer palavra, ele vai então fazer um gesto. Ele faz ali um gesto com as mãos, e parte do público para e se aquieta. Mas ainda tem ali alguma agitação. Ainda pode haver ali pequenas conversas paralelas. E é aí que Paulo, sabendo que era de extrema importância o que ele iria falar, diante desta situação, ele não fala o seu discurso em grego, uma linguagem comum naquele período, no qual Paulo era letrado e tinha grande habilidade e poderia falar. Mas não, ele faz o seu discurso em outra língua, uma língua que talvez muitos gentios não conhecessem, mas os judeus amavam. Ele vai fazer o seu discurso em hebraico, provavelmente um hebraico regado com um aramaico também, que era a língua que os hebreus, os judeus ali, conversavam entre eles. Aquele público que ainda tinha uma pequena agitação, ao ouvir Paulo falando na língua deles, se calam ainda mais. Em Atos 22, no versículo 2, vai dizer que um silêncio ainda maior toma conta do lugar. Em sua astúcia, Paulo consegue que agora eles estejam atentos ao que ele tinha a dizer. Mas não apenas isso Paulo faz. Olha como Paulo foi inteligente. Ele não logo de cara foi falando coisas a respeito de Cristo, coisas a respeito do Evangelho. Ele voltou lá para o início da sua vida. Diante dele estava um monte de ouvinte, extremamente preocupado com a lei e com o judaísmo. E ele demonstra para eles, logo no início da sua fala, o relacionamento íntimo que ele tinha com a lei e como ele foi instruído no judaísmo desde a infância. 2 objetivos eu vejo aqui neste ponto. Primeiro, Paulo queria demonstrar que ele nunca foi inimigo da lei, como aqueles judeus o acusavam. E um outro propósito é continuar essa aproximação intencional. Ele quer se aproximar do seu público. E ele vai ganhando, então, cada vez mais a atenção daqueles homens. O apóstolo vai enfatizar em Atos 22, no versículo 3, primeiro, que ele é judeu. Sim, ele nasceu na diáspora, ele nasceu em uma cidade fora ali do território judaico, mas ele, no sangue dele, corre sangue judaico, ele é filho daquela nação. E Paulo vai enfatizar, eu não fui criado e não cresci em qualquer lugar, mas eu cresci na amada cidade de Jerusalém. Foi aqui que eu cresci. E mais do que isso, então, Paulo vai enfatizar que ele não foi instruído por qualquer mestre. Ele foi instruído pelo grande mestre Gamaliel, um dos maiores mestres judaicos ali do primeiro século. Se vocês não se lembram, lá em Atos 5, foi Gamaliel que julgou João e Pedro e deu a resposta final do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio, foi por este que Paulo foi instruído. Ainda em Atos 22, 3, Paulo vai enfatizar que ele era zeloso para com Deus, e zeloso a tal ponto que no seu zelo cego perseguiu a igreja. Foi um dos grandes perseguidores. Ele oprimiu e aprisionou muitos irmãos. Até os líderes de Jerusalém o conheciam e confiavam a tal ponto em Paulo, que deram uma carta permitindo que ele cumprisse essa missão de perseguir os seguidores de Cristo em outros locais.
Eu realmente, quando eu olho essa abertura de Paulo aqui, eu acredito que nesse momento, os ouvintes de Paulo estavam até se identificando com ele. Afinal de contas, quem era o público que estava ali? Aqueles que o acusavam eram judeus. Eram ali, muitos viviam em Jerusalém. Os que não viviam estavam na multidão, amavam aquela cidade. Eles acompanhavam os grandes mestres do judaísmo, buscando aprendizado. E mais do que isso, eles eram perseguidores da igreja. O que eles estavam fazendo ali, perseguindo Paulo, era muito mais do que perseguir uma pessoa. É perseguir a igreja como todo. É perseguir o corpo de Cristo. O Paulo do passado é o retrato daqueles homens ali. Paulo, quando descreve como ele era, aquelas pessoas batem no peito e falam, nós somos como ele. E até creio que se ele tivesse parado de falar ali, talvez ele tinha se safado, talvez ele tinha se livrado, talvez alguns iriam falar, irmão, nos confundimos. Ah, não sabia que você era um dos nossos. Libertem esse homem, ele está livre. Talvez se Paulo tivesse parado ali, ele tinha se livrado. Porém, há uma virada de chave no texto. Paulo, ele faz aqui um discurso intencional. Paulo, ele não tem o propósito apenas de se defender, de se safar. Ele poderia parar ali e se safar, mas não. Ele tem um propósito maior, e o seu propósito maior é proclamar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Afinal, para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A sua vida é para a honra e glória de Jesus Cristo. É para isso que ele caminha aqui na terra. É para isso que ele ainda tem possibilidade de falar alguma coisa. Sabemos que a história de Paulo não termina enquanto ele perseguia a igreja. Aquele que era o grande perseguidor, ele foi encontrado, resgatado, ele encontrou perdão em Cristo. Como ele diz ao seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Devido ao grande amor de Deus, este grande pecador, este grande perseguidor, encontrou redenção para a sua vida. Em Atos 22, do 6 ao 11, ele vai então descrever com detalhes como foi este encontro com Cristo, aqueles homens que estão ali ouvindo. Ele vai destacar que um dia, na estrada ali para Damasco, veio uma luz sobre ele. É interessante que nesse relato, nesse testemunho de Paulo, ele fala que era meio-dia. Essa luz era tão forte que nem o sol do meio-dia, que muitas vezes encaramos aqui em Foz, aquele sol forte, nem isso se comparava a esta luz. Essa luz brilhava mais, uma luz tão majestosa e tão grande, que reflete toda a santidade de Cristo, todo o poder de Cristo. Uma luz que foi capaz de derrubar aquele pecador ao chão e deixá-lo cego. Uma luz digna do próprio Deus. Essa luz, então, o faz cair em terra, e uma voz vem aos seus ouvidos dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em resposta, Paulo, já o chamando como Senhor. É interessante a gente ver isso, porque Senhor é um termo que para o judeu não era usado de qualquer forma, era guardado e reservado ao próprio Deus. Ele já entendendo que há um aspecto divino ali, ele fala, quem és tu, Senhor? Em resposta, Paulo ouve, Jesus de Nazaré. É esse que eu sou, Paulo. Esse que você tem perseguido. Jesus, então, o ordena a ir para Damasco, encontrar os outros discípulos e entender o que ele deve fazer. Notem aqui que ao expor a sua conversão, Paulo apresenta o Evangelho aos seus ouvintes.
ele fala da soberania, da majestade, a santidade de Cristo. Ele fala de pecado. Qual pecado? O pecado da perseguição. O que seus ouvintes estão fazendo? Perseguindo. Ele está acusando um pecado ao expor o seu relato. Ele fala sobre mudança de vida, arrependimento e união com a igreja. Aquele que estava naquele caminho indo perseguir, agora ele vai ao encontro da igreja para receber instrução. A sua vida mudou. Houve uma mudança. Realidades teológicas defendidas e, mais do que isso, experimentadas na vida de Paulo. Eu gostaria de destacar aqui uma coisa. Diferente de outras pregações, como, por exemplo, aquela de Pedro, lá no início de Atos, que a gente vê citações ao Antigo Testamento, a gente vê detalhes doutrinários, colocações teológicas. Nesse discurso de Paulo, a gente vê praticamente uma narrativa da sua história pessoal com Cristo. Obviamente, como a gente viu aqui, temos doutrinas sendo apresentadas, mas o foco é a sua experiência íntima com Deus, demonstrando como que Cristo resgatou, como ele encontrou uma nova vida, como ele agora é um servo obediente do Senhor. Esse não é um discurso de quem só conhece doutrina, mas é alguém que realmente conhece a Jesus. O apóstolo continua então o seu relato. Após um encontro com Cristo, mesmo debilitado com a cegueira, ele vai para Damasco, o lugar que o Senhor tinha indicado a ele. Ali, ele conhece o seu primeiro irmão, Ananias, descrito por Paulo em Atos 22, no versículo 12, como um homem piedoso conforme a lei e com bom testemunho perante os judeus daquela região. Lembra? Os inimigos dele estão acusando ele lá de ser inimigo da lei, inimigo dos judeus. E Paulo está destacando aqui, ele já falou dele, olha, eu fui instruído na lei, cresci debaixo dos melhores mestres. Agora ele está destacando, não somente eu, mas entre os seguidores de Cristo, há muitos piedosos. E ele destaca, Ananias, olha aí, ele é piedoso conforme a lei, aprovado pelos judeus de lá. Vai lá em Damasco e pergunta sobre Ananias e veja o testemunho que vocês receberão dele. Ananias, este irmão, relata uma missão a Paulo. Uma missão dada por Deus ao apóstolo. Ele vai dizer o seguinte, em Atos 22, do 14 ao 15. Ananias está dizendo a Paulo, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha, diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Paulo deixa claro algo aqui. Uma missão lhe foi entregue, ele foi escolhido por Deus com um propósito claro, ser uma testemunha perante todos os homens. Somente entre os judeus? Só ali em Jerusalém? Não, todos os homens. Ele tem um propósito, ele tem uma missão dada pelo Senhor. Ele finaliza então o seu discurso, lá em 22, do 17 em diante, enfatizando esta missão, dando ainda mais ênfase a isso, da sua missão entre os gentios. Afinal, o que levou Paulo a pregar as boas novas aos não-judeus? O que levou Paulo a sair lá de Jerusalém, sair do meio dos seus irmãos ali, judeus próximos, e partir então a terras estrangeiras, pregando e anunciando Jesus a estes povos? Isso é um ponto crucial do debate, é algo que eles querem explicação. Por quê? Você está tão próximo desses gentios. Por que você está tendo essa relação com eles? O apóstolo diz que certo dia ele estava em oração no templo.
E aquele que ele chama de Senhor, Cristo, aquele que ele até aqui já deixou claro, é o próprio Deus. Ele quer que Paulo saia de Jerusalém. Esta é a ordem que Cristo dá a ele: saia de Jerusalém. É interessante que Paulo, ele vai destacar que ele ainda tenta ali negociar com Cristo, argumentar com Cristo. Ele ama o seu povo e ele quer ficar ali e anunciar Cristo naquela região. Ele vai falar ali em oração: mas Senhor, eu persegui muitos aqui. Eu estava lá quando Estevão foi capturado e morto. Paulo está falando aqui com o Senhor: olha, esse povo me conhece, eles conhecem a minha vida, isto pode ser uma porta para eu pregar nessa região. Porém, o Senhor repete a ordem a ele, para que saia. Afinal, naquela região, iriam negar os seus testemunhos. Em Atos 22, 21, o Senhor diz: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Portanto, Paulo demonstra a todos ali que a missão de levar as boas novas aos estrangeiros, aos gentios, não foi algo que ele escolheu de maneira aleatória, ou algo que partiu da própria vontade dele. Ele demonstra para aqueles que estão o acusando de que isso foi a vontade de Deus, a ordem de Deus para a vida dele. Ele deixa claro a todos que, se vocês estão se opondo a isto, vocês não estão se opondo a mim, mas ao Senhor, ao Messias, ao Cristo que me enviou. Mais uma vez eu destaco aqui que em seu relato, Paulo enfatiza de maneira muito rica o Evangelho de Jesus Cristo a eles. Ele encontrou a Cristo, arrependeu dos seus pecados, reconciliou-se com Deus. Agora vive em comunhão com a igreja e é um servo obediente, que mesmo quando Cristo manda fazer algo, que ele, no seu íntimo, ainda pensa: não, eu queria ficar aqui. Não, ele é um servo obediente. Ele é um servo obediente, ele vai, e ele cumpre a missão. Isso é o Evangelho. Agora, ele é um servo de Cristo. A grande questão agora é: qual é o resultado disso? Vimos como Paulo fez um discurso, eu diria, impecável. Enquanto lia lá na minha casa, eu falava: meu Deus, eu na situação de Paulo, eu acho que não ia conseguir sair a nada, né? É lógico que aqui o Espírito Santo estava o auxiliando e dando palavras de sabedoria. Mas vimos aqui um discurso impecável. Mas a reação é perseguição. Ao ouvir sobre o envio aos gentios, novamente aqueles judeus se alvoroçam. As falsas acusações levantadas contra ele voltam a ser ouvidas. Mesmo ouvindo que isso era uma tarefa de Deus, ele pregaram as boas novas aos estrangeiros. Aqueles judeus, com o coração endurecido em rebeldia ao Senhor, voltam a acusá-lo. Em Atos 22, no versículo 22, eles terminam falando: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Assim como Cristo, assim como Estevão, primeiro mártir da igreja, lá em Jerusalém também, Paulo aqui é acusado continuamente pelos incrédulos daquela cidade. Essa é a cena final do discurso de Paulo. Agora que compreendemos o texto, entendemos alguns detalhes, devemos pensar e aplicar para a nossa vida. O que esse texto tem a nos ensinar hoje, como povo de Deus, como Igreja Batista Itaipu?
Que boas lições posso levar para a nossa vida diante deste discurso de Paulo? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui: devemos ter astúcia para anunciar o Evangelho. Nesse relato, a gente viu a grande habilidade de Paulo em reverter uma situação onde aquele povo estava completamente com os ouvidos tapados, furiosos e sem querer ouvir uma palavra dele. E como ele conseguiu reverter esta situação com grande astúcia. Ele pensou nos detalhes de sua fala para conseguir um breve momento de atenção. Gente, não ache que no seu dia a dia vai encontrar um público receptivo à pregação e ao discurso de fé. Não ache. Dificilmente, gente, a gente vai bater um dia na porta do nosso vizinho e ele vai abrir e falar: que bom, Antônio, que bom que você veio aqui. Queria tanto ouvir de Jesus Cristo hoje, da sua fé. Fale mais, eu quero ouvir a mensagem da cruz. Eu não vou dizer que isso é impossível, porque sei que Deus pode preparar uma situação assim. Mas eu vou dizer que é muito improvável. O mais comum será encontrar corações rebeldes ao Senhor, corações indiferentes ao Senhor. Ainda mais, pensando aqui em Foz, na nossa realidade, ainda temos o desafio da diversidade cultural que encontramos nessa cidade. E às vezes, parece que encontramos pessoas de tantos estados, tantos países, tão diferentes, língua diferente, costumes diferentes, e parece que esse público está tão distante para a gente poder anunciar o Evangelho. É diante desses desafios, então, que a gente tem que pensar: quais assuntos eu posso usar para estabelecer uma conversa inicial com alguém? Eu quero proclamar o Evangelho ali para o meu vizinho. Eu quero proclamar o Evangelho para o meu colega de trabalho, para o meu amigo ali do dia a dia, que há tanto tempo caminha comigo, mas eu nunca falei de Jesus com ele. Como que eu posso começar uma conversa inicial com ele? Como que eu posso criar um vínculo, uma amizade verdadeira, para que isso gere confiança e eu possa pregar o Evangelho, anunciar as verdades do reino? Será que eu posso me esforçar para aprender algo sobre a cultura dele, sobre a realidade de vida dele, para que eu possa me aproximar? Eu enfatizo que devemos buscar isto com muita astúcia. Devemos buscar essa aproximação sempre intencional, com um propósito: anunciar o Evangelho. Como cantamos aqui, todos nós temos um chamado, Um chamado, o Evangelho a anunciar. Paulo aproveitou um curto período de tempo, um breve espaço que ele teve, para atrair a atenção do público e escancarar Cristo diante deles. E da mesma forma nós devemos buscar brechas, oportunidades, para escancarar Cristo diante das pessoas. Segundo ponto, segunda aplicação que podemos levar de hoje: fazer discípulo e anunciar o Evangelho de maneira genuína exige não só doutrina, mas uma vida com Deus, experiência com o Senhor. Paulo, nesse texto, ofereceu uma descrição vívida dos ensinos, algo que ele não conhecia somente no intelecto, mas também experimentou na sua história. O discurso de Paulo nos demonstra que para fazermos discípulos, não é esse o tema da nossa série, para fazermos discípulos, para pregarmos o Evangelho de maneira genuína, de maneira verdadeira, de maneira bíblica, precisamos ter uma vida com Deus. E esse é o nosso grande desafio. Muitos sabem e leem muita doutrina, mas quantos realmente têm uma história com o Senhor? Eu me lembro lá da faculdade de engenharia, gente.
Eu com os meus colegas, a gente compartilhava entre nós. Os melhores professores são aqueles que não só compartilhavam o que eles aprenderam nos livros, mas aqueles que eles vivenciaram, cada ensino que eles davam. Vou dar o exemplo aqui, um preparo de concreto. Aquele professor que não só falava, olha, no livro, te ensina lá como calcular o traço, as etapas, mas ele já tinha colocado o pé na obra, e ele já tinha preparado o concreto, e ele sabia quando dava errado, quando dava certo. Ele dava dicas na hora prática, como lidar com a situação. Esses eram os melhores professores que a gente podia ter. E a grande pergunta é, nós, como pessoas que estamos ensinando sobre Cristo, o que adianta falarmos de arrependimento, se nunca experimentamos disso na nossa vida? Quão vazio é eu falar da justificação pela fé, se até hoje eu não descansei nessa verdade e não confiei na salvação somente por Cristo? Você pode até saber muitas doutrinas, afinal está numa boa igreja, com pastores que têm compartilhado bons ensinos. Vocês talvez tenham muitos livros em casa, mas a sua vida não pode se resumir a isso. Saiba que a nossa experiência com Deus faz total diferença no ensino que queremos transmitir. Isso vai mudar a maneira como eu falo das doutrinas e trará testemunhos edificantes para o povo de Deus, por meio da nossa história, do nosso caminhar diário com Jesus Cristo. Por último, testemunhar exige de nós persistência, apesar da rejeição. Eu destaco aqui o final do nosso texto. Apesar de toda a qualidade do discurso de Paulo, apesar da maneira viva que ele apresentou o Evangelho, o resultado final não foi positivo. E quantas vezes, gente, Paulo pregou a judeus? Quantas vezes esse povo rejeitou o Evangelho? Mas Paulo ainda prega. Paulo ainda aproveita a oportunidade e prega. Saiba de uma coisa, gente. A pregação do Evangelho vem acompanhada sempre de uma disposição, até mesmo para o sacrifício, de ir até as últimas consequências. Não é à toa que testemunhar e martírio, no grego, é a mesma palavra, porque é isso. E saiba que aqueles que guardam a fé e aqueles que defendem a Cristo, muitas vezes serão esmagados na esfera pública. Graças ao bom Deus, não corremos risco no nosso país de sofrer agressão, morte, por causa de defender o Evangelho. Temos liberdade religiosa nesse sentido. Graças ao bom Deus. Tem locais que não tem. Mas eu destaco aqui que muitas vezes, ao pregar o Evangelho, teremos que lidar com pressão social. Muitas vezes, ao defender a nossa fé, lidaremos com rejeição. Muitas vezes, ao defender a nossa fé, ouviremos deboche, zombaria, e talvez lidaremos com a indiferença. Pregaremos Jesus e a pessoa vai falar, legal, mas totalmente indiferente à mensagem. Um resultado nada positivo. Temos que ter em mente que a reação mais comum do homem natural ao Evangelho será a rejeição, mas isso nunca deve impedir a nossa pregação. Paulo, ele sabia que a sua fala causaria revolta, mas ele persiste. Encorajo você a fazer o mesmo, confiantes que, pelo agir do Espírito Santo, um dia o anormal possa acontecer. O anormal, que é o pecador se dobrar diante de Cristo, reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida. Eu queria aqui contar um breve testemunho em relação aos meus pais.
Eu só fui conhecer o Evangelho com 22 anos. Depois de velho. Não tão velho, né? Mas velho. Queria ter crescido, como as nossas crianças cresceram na igreja. Mas foi ali, na minha juventude, que fui conhecer a Cristo. Nesse tempo, meus pais, há muito tempo, já estavam na igreja. E meus pais, desde quando eles conheceram a Jesus, eles nunca deixaram de abrir a palavra de Deus em casa e pregar, fazer oração. Tinha um momento de oração, abre a Bíblia, fala de Cristo. E era assim, persistência, persistência. E eu era um jovem muito rebelde, tanto a eles e principalmente a Deus. Ao ponto de que, quando minha mãe foi batizada, eu escrevi uma carta tão horrorosa a ela, que eu tenho vergonha de falar em púlpito. Ao ponto que minha mãe, depois de muito tempo, falou para mim, aquele dia eu fui chorando me batizar. Ela foi às águas com águas nos olhos. Eu nunca vi o batismo dela, não estava lá e não tinha gravação. Mas graças ao bom Deus, mesmo sofrendo tanta pressão da minha parte, para que eles abandonassem a fé, para que eles desistissem de mim, eles continuaram pregando. E aprove ao bom Deus, que no momento dele, eu me achegasse à fé. Não foi pelos lábios deles, foi pelos lábios de outros, mas eu creio que toda a oração, toda a labuta, todo o trabalho deles foram extremamente úteis naquele momento. Por isso aqui, eu queria encorajar você, pai, que talvez tenha pregado para o seu filho e sofrendo quando meus pais sofreram. Indiferença, pressão, rejeição. Eu encorajo talvez você aqui, filho, que tem pregado para o seu pai, para os seus familiares, para o seu irmão, enfim, e tem lutado também com a incredulidade, com a resistência. Persista. Eu encorajo você que tem pregado para um colega de serviço, um grande amigo, que deseja ter lá na companhia, na eternidade, junto ao Senhor. Tem lidado com pressão, persista. Continue pregando. Nunca deixe que as pressões abalem o seu trabalho de fazer discípulo. Persevere nessa missão. Lembre-se do exemplo de Jesus Cristo. Afinal, Jesus, sendo Deus, se fez homem. E aqui na terra lutou com a rejeição do seu povo. Lidou com a incredulidade dos seus familiares. Porque o texto bíblico vai falar que os seus irmãos eram incrédulos até depois da sua ressurreição. Jesus Cristo lidou com a rejeição dos líderes religiosos, dos poderosos, mas em nenhum momento ele deixou de anunciar as verdades do reino. Hoje, enfrentamos os nossos desafios também, para cumprir a nossa missão. Mas saiba que este Cristo, Ele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, Ele está lá no alto céus. E Ele que, como Anderson destacou aqui, conhece as nossas dores, porque Ele viveu as nossas dores. Ele vê o seu choro por causa dos desafios na pregação. Ele vê o seu choro quando você tem orado por alguém que ainda está incrédulo. E Ele chora contigo, Ele entende a sua dor. E Ele te dá força. Quem dava força a Paulo para prosseguir diante de tantos desafios? Cristo. Somente Cristo. E é nele que a gente também encontra força. Portanto, vimos hoje que é necessário astúcia, experiência com Deus e persistência para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa, que possamos pregar a mensagem da cruz, proclamar as bênçãos de Deus
como o hino diz, tomando a nossa cruz, até por uma coroa trocar. Eu queria aqui dar uma breve consideração. As minhas aplicações foram muito olhando para Paulo, né? E olhando para o texto, talvez você não se identificou com Paulo que ali pregava. Mas talvez, olhando para esse texto, você se identificou com aqueles judeus. Como pessoas que têm ouvido a mensagem de Cristo constantemente, mas ainda não o reconheceu como Senhor, não o reconheceu como Salvador. Eu digo a vocês, mais uma vez, o Evangelho, Cristo foi apresentado às suas vidas. Arrependam-se, creia no Evangelho, saiba que há um caminho para a salvação, Jesus, pois há um só caminho, uma só verdade, há só um que pode dar vida eterna, e é Jesus Cristo, o Nazareno. Amém?